Olá, gente, tudo bem? Sou Rafaela Nascimento e este é a Opinião Isenta. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o local para a gente conversar sobre tributação, sobre negócios e como isso impacta o seu bolso e o dia a dia, sempre com discussões que trazem clareza e debate sobre esse assunto. Hoje eu estou com o doutor Hamilton, que é advogado e consultor. Boa noite, doutor Hamilton. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né, do que você tem feito na OAB, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Rafaela. Eu vou pedir licença para chamar de Rafaela para a gente fazer esse papo informal. Quando a gente chega na faculdade, né, se alguém disser assim, qual é a disciplina que você não vai gostar porque você tem alguma informação ou preconceito sobre ela? O pessoal vai dizer direito tributário porque tem que fazer cálculo. E não é exatamente isso. Né? Então, Rafaela, assim, para me apresentar um pouco, eu sou Hamilton Sobreira, atuo, né, com direito tributário há mais de 20 anos, desde que eu me formei. Enfim, a vida me conduziu para isso. Não foi minha primeira escolha, assim como boa parte não é. E a vida me conduziu. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu me formei em 99, já no finalzinho ali do milênio, né, começo dos anos 2000, e a vida me conduziu para isso. Hoje eu estou no meu segundo mandato. São de 3 anos como presidente da Comissão de Direito Tributário, também atuo como consultor da Federação do Comércio e sou professor. E isso a gente vai descobrindo novos desafios com o direito tributário. Eu acho que o nosso primeiro ponto é tornar esse direito tributário palatável para quem quer começar a advogar na área, porque muitas vezes você imagina como se eu estivesse rezando a missa em latim para que ninguém entendesse e eu fosse o cara no direito tributário. Eu acho que a gente tem que falar fácil, transparente e claro, para que se torne cada vez mais acessível para a população. É engraçado, você falou essa questão da missa em latim, e me veio um flashback, né? Tem a ver e não tem a ver com o nosso papo aqui. Quando a gente vai visitar essas igrejas lá na Europa, que tem muito ornamento, aqui no Brasil, só as mais antigas, né? Tem muito ornamento. Lá todas são bem ornamentadas, muitas pinturas, imagens. E num desses tours que você faz interno, o guia ele explicou tanto por que a gente achava que tinha aquela exuberância de imagens, assim, até quase uma poluição visual. Aí, ninguém, hoje a gente vive num mundo muito secular, né? Ninguém conseguiu assim pensar, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, como é que elas iam associar aquelas histórias da missa em latim, Sim, por tudo, imagem. nas imagens? Por isso que tem tantas passagens bíblicas, tantos santos, tantas coisas. Por quê? Porque no momento do sermão, que normalmente não era em latim, os padres explicavam o que estava acontecendo com as imagens que já estavam dentro daquela igreja. Eu acho que, fazendo analogia, isso é importante. Sim. A gente fala o latim, juridiquês, né? A linguagem técnica dos códigos dos livros. Eu acho que hoje está sendo cada vez mais necessário trazer essas imagens, né? Trazer para as pessoas, porque isso tem um impacto gigantesco na vida de todo mundo. Quem entende e quem não entende. O impacto é o mesmo. Eu costumo dizer, né, com a reforma tributária agora está na moda, né? Todo mundo falando disso, de reforma tributária, tem um dispositivo que ele fala assim, um dos princípios que visa a reforma tributária, enfim, o sistema tributário atual, é a Uhum. justiça fiscal e a transparência, a simplicidade tributária. E eu costumo dizer, essas duas palavras não cabem na mesma frase. Porque quanto mais você busca justiça fiscal, mais explicação você tem que dar. E Exatamente. quanto mais explicação você dá, mais probabilidade você tem de errar. Como a prova do Enem, todo mundo começa com 100 ou 200 pontos, quanto mais você vai escrevendo, maior probabilidade você tem de errar. E é assim que eu vejo. Né? Muitas vezes, não, mas o direito tributário é transparente. Vai lá no canal da transparência de determinada secretaria, de determinado governo, já que a opinião é isenta, né? Vamos ser técnicos. Ela está lá, é transparente. Só que ninguém entende. Você abre o canal daquela corporação, não, aqui o ativo financeiro é tantos bilhões, eu não sei quanto é que vale tantos bilhões para uma prefeitura. É muito? É pouco? Não basta ser transparente, a gente tem que ser claro. E isso está faltando, essa clareza para, enfim, todo direito, mas especificamente direito tributário. Ele é confuso. Aí você faz um direito em que a maioria dos lançamentos tributários, né, como se constitui o crédito tributário, é por homologação, que atribui a atividade não de lançar, mas a atividade de fazer a apuração ao contribuinte, ou substituição tributária, que também tira muita parte do trabalho difícil. O que é que acontece? A norma é complexa.
atribui a nós, contribuintes, fazer esse processo, a gente erra porque a norma é complexa e o fisco vai dizer, ei, você está autuado numa penalidade de 30% do valor da operação, mas que é a carga tributária. Será que é de propósito isso? Será que foi um erro? Né? Tem uma pergunta clássica que a gente faz, a lei tributária erra? Erra. Qualquer legislação é passiva, né? É política. Perfeito. Até porque é política. Sem Então, dúvida. é uma das poucas coisas que eu acho que nem mesmo que é da área do direito, às vezes entende. Sim. Que o tributo, ele é eu gosto de dizer, é uma super ferramenta. Porque ao mesmo tempo que ela é uma forma de controle de poder, ela também capta recursos para o governo ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, eu ganho duas vezes. Eu tento influenciar o que quer que seja que eu quero influenciar no mercado, na vida das pessoas, na opção se eu compro um cigarro ou não, se eu compro uma bebida ou não, se eu compro papel higiênico que usa papel reciclado ou não. E eu também ganho dinheiro com isso. É interessante isso que a Rafaela está colocando. A gente chama isso de fiscalidade com direitos, não é? Uhum. Essas influências. Há quem diga, não existe esta fiscalidade. O fim de qualquer tributação é a arrecadação, é o efeito fiscal do tributo, mas ele tem isso sim. Agora tem um ponto interessante, Rafaela. Eu entendo que o tributo no Brasil não é legítimo. Eu não sei se isso vai chocar, mas a legitimidade no sentido de aceitação popular. Até porque a minha carga tributária é equiparada à Dinamarca. Só que aqui eu tenho que pagar por saúde, tenho que pagar por educação, tudo dobrado. Eu sempre conto uma história que uma determinada época lá em Nova York houve um decréscimo da carga tributária, baixaram a carga tributária. E aí, naquela época do Obamacare, e aí a saúde piorou. E as pessoas foram para a rua para pedir um aumento da carga tributária. Por quê? Porque ele tinha legitimidade. Ele sabia que se tivesse um aumento da carga tributária, o governo, enfim, ia transformar aquilo numa saúde melhor. Eu disse, se a gente tivesse uma legitimidade, com certeza a gente falharia por muito mais aceitação popular. Essa carga tributária que hoje no Brasil aí supera 40%. E voltando agora mais para o ponto inicial da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da transparência, da informação. Eu acho que hoje nós temos muito da parte do governo, ele dizendo o que ele faz com o nosso dinheiro. Sim. Mas nós sabemos muito pouco como é que esse dinheiro está influenciando na minha vida. Eu nem retorno de lá para cá. Eu realmente estou sabendo o quanto isso sai do meu bolso, o quanto isso está influenciando a minha vida. Assim, a minha decisão é minha mesmo. E aí que entra a Comissão de Direito Tributário da OAB. Eu queria que você explicasse, porque eu acho que as iniciativas de educação fiscal, eu tenho pesquisado muito sobre esse tema, quando você bota no Google, bota no chat app, é só do governo. Sim. Ou seja, educação fiscal, o fisco está te educando para pagar tributo. Mas não tem quase ninguém te educando para entender o tributo. E a influência que ele tem na sua vida, na economia, na política. Eu vou falar dos dois lados. Primeiro, aí também, eu não sou contrário ao fisco. Não sou contrário. Tem que existir o Estado, até porque não tem almoço de graça, não existe isso. A gente paga para poder ter um certo retorno. Né? Enfim, o que eu chamei de legitimidade. A própria justiça, ela funciona porque a gente paga tributo. Isso é tudo. Judiciário. Por isso não tem jantar de graça. E assim, há um termo, algo interessante que você falou também agora na reforma, que eu falo assim, a neutralidade tributária significa o quê? Que as minhas decisões não podem levar em consideração a carga tributária. Se eu vou implantar uma empresa no Nordeste, o tributo não vai poder, enfim, interferir nisso. A gente sabe que isso, na realidade, é uma utopia. Claro que o tributo influencia. Ninguém vem para o Nordeste pelas belas praias. Eu digo, montar uma empresa, ninguém vem para isso. Você vem porque tem incentivo fiscal que vai acabar com a reforma tributária. A Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará fez algo interessante. Foi o primeiro concurso que teve agora, o último que teve para auditor, que ela colocou educação fiscal. Ela colocou a educação fiscal na prova. E eu não sabia. Então, foi a primeira prova que teve a educação fiscal. Ela colocou. Na prova, inclusive, com livros e tudo. Eu posso disponibilizar depois para o canal, para você colocar link e tal, para divulgar os livros que foram utilizados. Por favor. E aí vem a Comissão de Direito Tributário.
Comissão de Direito Tributário, antigamente, era fechada para um grupo de, no máximo, 40 pessoas, que eram os membros efetivos. Acho que desde a gestão do ex-presidente da Comissão de Direito Tributário, que era o Dr. Jefferson, que era procurador do Estado, mas sempre atuou de forma absolutamente isenta. Né? Eu costumava dizer, aí será que está certo, o procurador do Estado. E ele foi sempre isento. Sempre que tinha algum conflito de interesse, ele saía e não interferia. Muito interessante isso da parte dele. Ele começou a abrir, também junto com o ex-presidente da OAB, o presidente Arinaldo Dantas. Então, hoje, a gente terminou a gestão passada com mais de 280 membros, que tributaram um negócio amargo, ninguém queria. Mais de 280. E agora, nós estamos aí com 8 meses dessa gestão, a gente está com mais de 180 membros, já em menos de um ano. Então, assim, as pessoas estão buscando, as pessoas estão querendo saber. Nossa primeira atividade esse ano, a gente fez um workshop, junto com a UFC, junto com a professora Denise Lucena, tratando de tributação ambiental e energias renováveis, algo super novo, envolvendo um tributo imposto seletivo, né, que está sendo trazido agora pela primeira vez, enfim, com a reforma tributária. A gente trouxe sobre energias renováveis, como é que a gente vai tributar, qual é a classificação contábil. Agora, um pouco mais técnico aí, por exemplo, do crédito de carbono, que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então, eu acho que a nossa missão também é isso, é educar para quem está chegando, para empresário, para estudante, para advogado, para contador, a gente também abraça essa profissão irmã, né? É muito, muito colada a contabilidade com direito, no ramo do direito tributário. E agora, nesse ano também, a gente está trazendo palestras toda ano, a gente faz uma reunião por mês, pelo menos. A gente traz convidados de fora e traz também membros aqui. A nossa próxima reunião será logo em breve, todo mês tem, sempre trazendo auditores para palestrarem, pessoas que vão falar de CMS, de ISS, ou seja, tributos estaduais, federais, enfim, municipais. A gente tenta ampliar o máximo possível. Em outubro, a gente vai fazer o lançamento, talvez, da 5ª edição da nossa revista de Direito Tributário. Foi a primeira revista em todas as comissões de Direito Tributário do Brasil. Foi a primeira revista. E a revista de opinião, aquela pessoa que está querendo começar a escrever, ali de 3 laudas, né, com limitação de palavras, só para começar a dar start, para você lançar o problema, fazer tipo Sócrates, lança o problema e sai do meio. Então, a ideia é essa, você começar a escrever. A gente lançou o livro, já fez congresso, já tem um novo congresso agendado agora para o dia 8, 9 e 10 de abril de 2026. A gente é bem acelerado. 2026 a gente já está começando a falar sobre ele. Salve na agenda de vocês, 8, 9 e 10. É o Congresso de Direito Tributário Cearense, sempre em homenagem ao professor Hugo de Brito Machado. Mas dessa vez nós vamos homenagear também uma personalidade, que é o professor Edivaldo Brito, que ele é considerado, ele diz que é o irmão baiano do professor Hugo de Brito Machado, então ninguém melhor que o professor Edivaldo Brito para estar aqui abrilhantando nossa palestra inaugural, e eu já estou dando esse spoiler para vocês. É interessante do professor de Brito, ele era muito apaixonado, né? Demais. E assim, a minha primeira interação com ele é uma história engraçada. Eu era aluna da faculdade de Direito, bem no começo da faculdade mesmo. Eu deveria estar ali, talvez no 2º semestre, alguma coisa assim. Era a minha primeira semana do Direito. A UFC, todo ano é o maior congresso da universidade, é esse. E eu já sabia que eu queria ir para o lado do tributário, desde aquela mais ou menos ali do começo. Eu até flertei com direitos humanos, mas eu vi que o negócio não era muito para mim. Mais porque eu gostava de direito internacional do que de direitos humanos. Nada contra a matéria, é uma questão de vocação. E aí, uma das palestras que eu estava mais ansiosa, que eu não queria perder, era o professor Uribe, que tinha um livro dele e tal. E é muito bacana essa sensação de você dar rosto aos nomes dos livros. Né? Eu tive muito respeito aos mestres que eu pude ainda ver palestrar, que eu comprei livro. Nos bastidores que você estava falando aqui da delícia que é conversar com o professor Roque Carrasa, né? Exatamente, tem essa história. E que é incrível também ele. Bom, aí foi engraçado, ele chegou naquele